Agora sim, voltou. Caiu, né, meu irmão? Não sei o que aconteceu aí. Também não. Enfim, Ricardo, a gente estava falando sobre as músicas do Unlimited Touch que você tocou numa época, né, de 1981. E você, na minha concepção, para você tocar aquela música, você já era muito contemporâneo. Mas eu queria que você contasse uma história, Ricardo, desse disco aqui. Ah, legal. Deixa eu falar. Esse daí é o Run Forest. Você vai Eu vou colocar ele? tocar a música, eu vou tocar a música. E para surpresa, Ricardo, você tinha me levado num lugar e com muitos discos, com milhares de discos, toneladas de discos, né? Milhões de discos. Milhões de discos. Podemos, exatamente. Talvez seja o lugar no mundo que tenha mais discos. Eu tenho quase a certeza, tirando o cara lá da Alemanha, né? Enfim, e nós estávamos procurando os discos e você me gritou, Telmo, corre aqui, corre aqui. E eu fiquei apavorado porque eu achei que alguma caixa caiu em cima de você. E eu fui correndo, pulando lá. Quando chegou, você estava com os discos na mão, que eram esses discos aqui. O que acontece? A gente estava em determinado lugar. Esse disco aí, na época, California Jones, agradinho isso aí. Esse disco aí, na época, isso é um disco que aqui no Rio de Janeiro valia quase um carro. Sem exagero. O Telmo sabe que eu não estou nisso. Isso aí, você contava no dedo quem tinha esse disco, era uma raridade. Né, que é uma versão do Paul Redcaster, Run Forest, só que aí vem um vocal, inclusive. Isso. E daí, estávamos nesse determinado local, e aí eu simplesmente, esse disco até hoje vale muito dinheiro, então não sabe disso, eu simplesmente achei uma caixa desse disco aí, tudo lacrado. Isso aí. Esse é daquela leva, inclusive. Eu não abri. Não abri. E aí eu cheguei pro Telmo, o Telmo não lembrava do disco. Não. Eu cheguei pro Telmo, peguei uma quantidade razoável, fiquei com uma quantidade, até porque, se eu não me engano, o Telmo estava ainda começando a vender no Discogs, então não era, né? E eu já tinha loja, aí eu peguei uma quantidade grande, peguei uma quantidade também, o Telmo sabe, eu nunca fui olho grande com essas coisas, cheguei, virei para ele com essas palavras, falei assim, ó, isso aqui é seu presente de Natal, de Ano Novo e de aniversário. Ele pegou o disco assim, ficou olhando, ué, mas isso é bom? Aí eu virei para ele e falei, ó, isso é bom e é caro. E eu lembro que o Telmo abriu o telefone dele na hora e entrou, se eu não me engano, no Discord. E o mais barato que tinha no Discord era coisa de $50, $70. Cara, ele pegou assim, cara, isso é muito caro. Eu lembro que lá no final, quando a gente foi pagar os discos, o disco saiu $4 cada um, ainda lembro até hoje. Era $100 que tinha no Discord. No Discord, $100. Cara, e a gente, tipo assim, você imagina hoje você achar 50 discos de um disco que cada um vale $100. Então a história desse disco é essa aí. Assim como muitos outros que a gente achou em quantidade. Eu me arrisco, Telmo. Tem algumas músicas
que eu e Gela, a gente foi os primeiros a arrumar o disco, até depois que eu comecei a viajar, na linha de Charme, na linha de R&B, até de eletro, coisas mais novas. Só que Théo, eu e o Gela, a gente nunca fala que foi lançamento nosso. Você nunca vai ouvir falar assim, ó, isso aqui é lançamento do Ricardinho, do Gela ou da Only Music. A gente é muito precavido quanto a isso, porque você não conhece todo mundo no Brasil. Às vezes tem um cara lá de Manaus que tem um disco. E você está aqui abrindo a sua boca falando que você que lançou, você foi o primeiro a ter. Então, cara, assim, eu sou muito precavido quanto a isso. Então tem muita gente que chega, inclusive, na loja, na Uniminas, que fala assim pra gente, pô, isso aqui eu vi primeiro com vocês, eu não vi com ninguém. Mas isso está saindo da boca da pessoa, não da nossa. Entendi. Algumas pessoas fazem live, tocam músicas na internet, e aí alguém entra lá, ó, esse daí o primeiro que eu vi foi na Unimusic. Eu não vi com ninguém antes. Mas partindo da gente, a gente não faz isso. Eu acho isso muito perigoso. O Richard Andrade está te dando uma boa noite. O Rogério Reis, o Alexandre Gaba de novo. Manda um abraço aí para essa rapaziada. O Celso de Azevedo também. A Alessandra Silva. Tá todo mundo te mandando um abraço. Ô, Ricardo, eu queria que você falasse agora dessa nova concepção, né, dessa nova loja, né? Qual é a possibilidade que as pessoas têm de adquirir? Porque hoje eu fico vendo aqui nos Estados Unidos, todo mundo quer ter uma vitrola. Na sala, todo mundo tem uma vitrola, é vintage. Então, todo mundo quer voltar a ouvir o vinil. Será que você pode falar para a gente aí como é que a pessoa vai na tua loja? Que tipo de estilo que tem na sua loja? Porque todo mundo... Hoje eu vejo que você viaja, você compra de tudo. Aí isso me chamou muito a atenção. Há vários anos você vem comprando de tudo. Então, você pode falar um pouco aí aonde é a nova loja, né? Inclusive você, do meu lado, e algumas vezes, eu pegava um Led Zeppelin, um Pink Floyd, um Beatles, você virava para mim, para que você vai levar isso? Aí eu virava para você, Thelmo, porque eu preciso ter uma loja de discos, não uma loja que vende discos de charme, de funk, de eletro, de R&B, de soul, não. Eu quero ter uma loja que a gente consiga vender tudo. E hoje, nós já estamos na 5ª edição de Only Music, né? Nosso 5º endereço. Os 2 primeiros foram em Madureira, depois os 2 últimos, os 3 últimos agora no centro da cidade. Primeiro na rua 7 de setembro, 190, depois 7 de setembro, 235, e agora a gente está quase em frente, na 7 de setembro, 204, que é ali ao lado do PDT, né? Um pouco antes ali do Teatro João Caetano. A nossa loja hoje em dia, uma arrisca dizer que eu acho que é loja de chão, assim, né? Loja de rua. Eu acho que é a maior loja do Rio de Janeiro. Tem muitas outras lojas boas, tem muita gente que vende discos legais, entendeu? Pessoas que vendem na internet, que vende no Facebook, que vende no Instagram, no WhatsApp, enfim. Mas loja, assim, a gente tenta hoje em dia ser uma loja muito completa, né? A Only Music é uma loja que abrange todos os ritmos e a gente tenta alcançar as pessoas. Durante muito tempo as pessoas reclamavam que a gente fazia vídeo, falavam, cara, poxa, mas isso é covardia. Eu moro aqui na Bahia, né? E não é todo mundo que pode pegar uma passagem, apesar que já teve o próprio André Bala já esteve na Unimusic, né? Mas não é todo mundo que pode pegar. O Tony PE também, de Pernambuco, ele já foi na Unimusic. São Paulo, que é mais perto, as pessoas vão muito, né? Espírito Santo, enfim. Mas aí a gente pensando nisso,
A gente, na verdade, a gente sempre teve site. Mas sabe que a gente tinha um site que a gente colocava assim, né? O www.onlymusic.com.br, né? Que deve estar aí na descrição. E o André Bala, ele disse que teve sim e quer voltar na Sim, loja, tá? isso, é muito O, bem-vindo. O André Bala é um querido. o DJ Mac tá mandando um abraço. O DJ Max Abraço, também tá assistindo a gente. abraço. O Luiz Osborne, olha aí quem Pô, apareceu. Luiz pré-histórico, isso aí Pré-histórico. é relíquia. Ele, Isso aí é ele meu amigo, nosso amigo há mais de 30 há anos. muitos anos. O Wilson dos Santos está nos assistindo. Legal, Wilson. E assim, o Ricardo, a gente fica muito feliz, né, que a ideia desse podcast, né, desse bate-papo, é resgatar, né, muitas histórias, né, porque aí, esse conteúdo, Ricardo, ele vai ajudar muito a essa geração Sim. que está querendo ser DJ. E qual seria, Ricardo, ah, de fato, qual seria a estratégia? Se tem alguma estratégia, qual seria a, a dica que você daria, né, para quem quer começar nessa profissão? Humildade. Respeitar quem veio antes. Só que as pessoas hoje em dia elas confundem, elas acham que respeitar é você colocar tapete vermelho, é você ficar idolatrando. Não é nada disso. Respeitar simplesmente só em você respeitar a história de outro que veio antes de você. Você não precisa fazer nada disso. Porque você tem que entender que para você trilhar um caminho a partir de agora, alguém já começou o caminho por você. Alguém desbravou por você. Por isso que eu tenho o maior cuidado com essa coisa de viajar, de falar certas coisas, principalmente em redes sociais, porque eu acabo assim, se eu fui não sei aonde, aí vai entrar alguém que vai se ofender, porque ele foi antes de mim, e de repente vai se achar no direito, porque eu não falei o nome dele, ele acha que. Então eu sou muito cuidadoso quanto a isso. Entendi. Eu tenho pura convicção que para eu ter trilhado, eu e o Gelo temos trilhado, está indo muito aos Estados Unidos agora, muita gente foi antes da gente. E não só em viagem. Eu tenho o maior respeito por algumas pessoas, se você me permite falar, Thelma, que é o Ivon, que eu já citei, Tony Minister, Samuel, Sobran Prix, Max Peu, E são relíquias, né? Funk Gil. Esses caras, alguns deles nunca viajaram, mas para mim são exemplos de vendedores de disco. Então, para Only Music existir, esses caras vieram antes de nós, vendendo discos. Ô, Ricardo, o Ney, o Ney, que é o DJ Pet, sempre está aí assistindo a É gente, um tá querido, dizendo que você é um querido, ele isso é aí é um demais. irmão. Ele está dizendo que você é top. O Celso de Azevedo, ele está dizendo que nos anos 80 era muito difícil mesmo conseguir o disco de vinil. O Rogério Reis, ele está com muita saudade da loja e ele disse É que outro, logo, logo ele sai de Minas para ir para a loja. é, Verdade. Grande Rogério. a Rê Morena está nos assistindo. O Claudinho Sou Charme está mandando um grande abraço para você. Abraço, Claudinho. Ricardo, Bom, para a deixa gente. eu só um segundo, Thelmo. É Claro, só à para vontade. concluir aquele raciocínio rapidinho da Only Music. Então, a gente tentou fazer uma loja de todos os ritmos, para todas as idades, e hoje em dia nós estamos alcançando o Brasil todo. Tá no nosso site. O mesmo nível que a gente coloca na loja física, a gente coloca lá no www.onlymusic.com.br. Discos, todos os dias a gente posta discos para Que venda, inclusive tá? a Rosângela aí, ela tem colocado aí todas as suas plataformas, o Instagram, o Facebook, e ela colocou várias vezes aí o site da Only Music. Se você quer voltar a ouvir o verdadeiro som, a verdadeira música, você vê que eu fecho os olhos, né? Porque
eu não consigo ouvir música, eu vejo a música. E eu aprendi muita coisa com você, Ricardo, nessas viagens. E eu aprendi a ter um universo mais, olhar um pouco mais aberto, né, nesse universo musical. A gente sempre Mas eu queria, aprende um com o outro, né, irmão? com certeza, dentro da Only Music que a gente está falando, eu queria que você falasse disso aqui. Isso aí foi uma realização de um sonho, tá? A gente tinha vontade de fazer um disco da Only Music. Esse disco é uma edição limitada, hoje em dia ele é raríssimo, porque nós mesmos não temos mais em estoque. Se eu não me engano, o Gelo tem 3 ou 4 discos desses somente. São discos que o meu amigo Cuca, DJ Cuca de São Paulo, cedeu uma faixa aí da Dina, When You Reaction to Pack, ao qual eu, Gelo, Mano, Grandmaster Rafael, a gente fez aí, o Humberto DJ, a gente fez uma montagem aí com a capela da Surface, When You Reaction to Back. Tem uma música gentilmente cedida também pelo DJ Batutinha, que está aí como Dexter B, que é um dos maiores produtores da atualidade para mim, que ele, inclusive, hoje em dia está em Portugal. Tá, um abraço, Batutinha, obrigado pela gentileza. E uma faixa aí que para mim é muito especial, que é a do Junior On. Junior On é meu filho, que ele traçou outro caminho, né, outra trajetória. Ele preferiu, ao invés de vender disco, ele produzir a música. Vamos tocar essa música aí, Ricardo? E o Reigel, né? O Reigel. Quem gosta disso é o Tony PE. Sim, sim, sim. Foi um grande divulgador desse disco. E é legal falar dessa produção, não é porque é meu filho. O Reigel fez essa capela exclusivamente para ele, depois cedeu para outras pessoas. É a versão que, se eu não me engano, tem no site do Reigel. E vale a pena lembrar que o Junior On, ele criou isso aí desde o zero. Essa música aí, ela não tem sampler. Tudo aí, batida criada, piano tocado, cama, teclado, tudo é criado do zero. Então, e tudo em cima, eu e o Gelo pedimos a ele para fazer em cima do que a gente tocava nos anos 90. Então, ele entendeu a ideia. Eu acho que isso é o legal do produtor, né? Ele fala, olha, eu quero algo assim. O produtor vai lá e faz. E o Reigel ficou apaixonado por essa música. Ô, Ricardo, tem uma pessoa aqui que ela falou que nós somos os primeiros amigos dela aqui na América, a Claudenice Matheus. Claudenice, meu Deus! Claudenice! Saudade, meu amigo. Hoje em dia está casada, tem um filhinho, não é isso? Mora em Connecticut? Connecticut. I think so. O Davi Nascimento está deixando um beijo, um abraço aí pra gente. Tá? Davi, um abraço, querido. O Wendel Dantas está dando boa noite. Cara, tem muita gente, viu, Ricardo, desejando aí muita saúde. O Celso de Azevedo, ele disse que fez uma contribuição como DJ lá nos anos 80. Legal. Isso é muito bom, né, Ricardo? Porque a gente vai trazendo, né, resgatando, né, esses grandes nomes, né? Ô, Ricardo, eu queria... lembrando, só pegando, tá vindo aí o volume 2 do Stone Music, tá? Eu espero ter a minha cópia, né? Você pegou em primeira mão, filho. Antes de chegar no Brasil, você já tinha. Exatamente. Ô, Ricardo, eu queria falar aqui, eu não separei no nosso bate-papo esse disco, mas eu sei que é um disco que você é apaixonado, né? É esse disco aqui, ó. Zulu Kings.
Isso aí. Gente, isso aí é muito engraçado porque não sei, algumas pessoas já devem ter reparado que toda vez que o Telmo está na live aos domingos, que por sinal, parabéns, Telmo, sua live, para Obrigado. mim, estou sempre ligadinho, Obrigado. R&B, classe A. Eu peço para ele tocar Zulu Kings. Mas por que a gente faz isso? Porque isso é um disco que a gente procura muito nas lojas. E essa capa, ela é uma capa muito comum. E o que acontece? Quando a gente pega o outro disco dessa capa, a gente levanta assim e fala, ó, achei Zulu King. Aonde a gente estiver, a gente vai correndo na direção. Chega lá, não é o Zulu King, é outra Ô, música. ô, Enfim, ô, a ô, gente Ricardo, brinca muito, a gente tem muitas. Teria que fazer outro podcast para contar essas coisas, né? não, essas são as melhores histórias que a gente conviveu, né, durante essas suas idas e vindas aqui. Essa coisa da gente achar um disco da Profile, né? Eu achava um disco da Profile, eu falava, caramba, Double Vision, Clock on the Wall. Aí você, pô, tô precisando disso. Aí eu falei, tá, toma, cara. Toma! Aí você pega, mas era uma tralha, um disco horrível, né? Aí, quer dizer, são essas coisas, né, Ricardo, que a gente sente muita falta, né, nesse universo de DJ. Ricardo, eu queria saber de você qual a sua opinião entre a Turntable, a Technics, a MK e as controladoras. Qual a sua opinião? Qual que você prefere? Qual a sua ideia, né? O que está gerando hoje, né? Qual que Olha você só, tem mais Thelma, afinidade? eu respeito todo mundo que usa todas as plataformas. É muito óbvio que eu vou puxar sardinha, desculpe o termo, da MK2, da Turntable. Porque eu vendo discos, né? Mas eu acho que tudo é válido, eu acho que o que vale é o público escutar boa música. A gente costumava falar nos anos 90, nos anos 2000, quando entrou o CD, quando entrou as controladoras, que o público pagante ele quer escutar música. Assim como as pessoas que estão na sua live aos domingos, ele quer escutar boa música, não importa de onde está vindo. Não importa da onde você está tirando aquilo, se é de um CD, se é de uma controladora, se é de um vinil. A satisfação que a pessoa está ouvindo é a mesma. Entendeu? Então, eu acho que é evidente que hoje em dia, para você fazer um evento longe, é muito mais cômodo é, é, você levar sei lá, um pendrive, eu não sei como é que funciona, até porque eu não toco mais, mas, em contraproposta a isso, eu acho que é muito mais elegante para dentro da sua casa. Eu vou citar um exemplo aqui, você com uma garrafa de vinho, um toca-disco, né, um turntable, e colocar um disco ali para você escutar, sendo bem acompanhado. No meu caso, eu escuto com a minha esposa. Mas é muito legal você ver Um o beijo disco ali. enorme aí para a Jana, viu, Ricardo? Obrigado, obrigado. Então é muito mais elegante, é muito mais cult. Você tá com vinil. Tanto que, Thelma, eu vou te fazer uma pergunta e agora você vai me responder com sinceridade. Eu vou no outro, eu vou no extremo. Filmes. A possibilidade de você ver um filme que não apareça, presta atenção no que eu estou te falando, que não apareça um disco, um toca-disco, nem que não esteja, a pessoa não esteja escutando, tá? Eu estou falando passar uma cena ao qual, na filmagem, apareça um toca-disco e uma pequena coleção de discos, hoje em dia é mínima. Thelma, eu presto muita atenção nisso. É quase impossível não aparecer um disco de vinil num filme.
seja ele futurista, seja ele dos anos 70, anos 80, sempre aparece. Inclusive, eu tenho filme de cowboys, às vezes aparece lá em 78, lá, rotações, entendeu? Então, isso, eu acho que a própria cultura em si, ela está resgatando o disco de vinil, entendeu? Tanto é que na Unimusic, o Gelo, inclusive, esse dia estava falando que ele está feliz com isso, que nós temos uma clientela de jovens, sabe? Universitários que vão lá com 18, 19, 17, 16 anos comprando disco de vinil. Porque o pai tem o toca-disco ainda, em algumas vezes, ele quer resgatar aquilo porque ele achava bacana os pais fazerem aquilo, ele quer fazer de novo. E em alguns casos, alguns jovens compraram toca-discos novos, porque estão vendendo em muitos lugares. Entendeu? Ô, Ricardo, o DJ Telo tá te dando uma boa noite aqui. O Abraço, Johnny Leal aí do Rio tá nos assistindo. O Sidney Augusto tá dando uma boa noite. O Luciano Lacerda, que é o DJ Lute lá da Bahia, que só toca freestyle. Ele é um excelente. Show. Estou para ver. E toca no vinil. Já vi live, show de bola. Toca no vinil. O Rogério Reis está sempre conectado aí com a gente. O Carlos Eduardo Mendonça. O Cristóvão Santos está desejando aí parabéns para você, Ricardo. O MP Marcelo disse que o toca-disco é indescritível. Concordo com você, viu? Boa noite, viu, Lute? Para você aí, parabéns aí sempre pela iniciativa Lute, de estar tocando vinil. A gente falou agora há pouco, Lute, você que entrou agora, a gente falou ali de uma música do Hegel, se você puder, depois volta lá o cursor que você vai ver. Ô, Ricardinho, eu queria saber Gostei de da você. Camisa, hein? A camisa olha aqui. Unimusic, DJ Telmo. Que isso, garoto? Isso aqui foi especial, né, Titi? Eu queria saber, inclusive o seu filho, Telzinho, tem uma também. O Telzinho tem a dele, com certeza. Muitíssimo obrigado pela lembrança sempre. Imagina que Telzinho é meu coração, cara. Telmo ficou mudo de novo. Não, mas eu tô ouvindo. Ah, voltou. Tá. Voltou. Pode falar. O Telzinho é um querido para mim. Eu lembro que toda vez que eu ia para Nova York, gente, deixa eu contar uma história rápida aqui, fugindo um pouco desse mundo da música. O Telzinho, para quem não sabe, é o filho do Telmo, filho único do Telmo, pelo menos que eu saiba. E é um querido para mim. Eu tenho o privilégio de estar em Nova York quando ele chegou. Nos primeiros dias, quando ele chegou em Nova York, ficou com o Telmo mais ou menos uns 5 anos, Telmo. 7. 7 anos. E eu lembro que eu chegava na casa do Telmo, ele falava assim: tio, trouxe meu bolo de banana? Então eu tinha que chegar, eu e Gelo tínhamos que chegar em Nova York. O bolo de banana. Procurar o bolo de banana, que por sinal é uma delícia. E aí eu comprava para mim, comprava para o Telzinho. Telzinho, eu sei que você vai ver esse vídeo aí, ó. Tio te ama, tá com saudade, tá? Quero que você saiba que você está aqui no sul do Brasil, perto do Rio de Janeiro. O que você precisar, as portas estão abertas. A minha casa é sua casa, Telzinho. E o Telzinho já viajou com a gente para Filadélfia, lembra? Corria atrás de disco também. Né? Sim. Está na veia, né, titio? Ô, Ricardo, eu queria saber de você as suas viagens para a Europa. A que me marcou foi a última que você fez para a Inglaterra, que você me ligou me perguntando se eu queria um disco, o Spring Rain. E eu perguntei para você, mas aí você falou, é 150 euros. Eu falei, pode comprar. E aí você falou assim, não, eu vou te dar de presente. E você mandou esse disco para mim. Eu nunca tive esse disco.
E eu até deveria ter trazido aqui, mas eu peguei ele ali na estante. A capa do disco, Ricardo, eu peguei todos os decalques possíveis, né? Do dia que você mandou, porque eu queria sentir não só o disco, mas o carinho que você teve ali de ir lá na loja, comprar, que você poderia muito bem ter comprado o disco e levado para sua loja. Mas eu queria que você É contasse um disco que histórias aí eu da sou fã. Europa, Ricardo. Oi, desculpe, não escutei, Eu desculpe. queria que você contasse as histórias da Europa. A história da Europa é a seguinte, mais ou menos em 93, 93, 94, 95, por esses anos assim. Em 93 a gente abriu a Unimusic e aí o pessoal já ia para a Europa. Eu não tinha visto para os Estados Unidos e daí eu falava assim, cara, não adianta eu ter uma loja e ficar comprando na mão dos outros. Então eu falei, cara, como é que eu vou? Tem que ir com alguém que já conheça. E aí quem estava indo muito nessa época parece que era o Carlinhos Nazista e o Tony Minister. E aí eu sondei os dois, eu não sei qual acordo que eles fizeram, que eu acabei indo com o Tony. A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional foi com o Tony Ministro, uma honra para mim, porque o Tony é um ícone, né? De discos, assim. Eu teria que fazer outra live para lembrar dos discos que a primeira vez que eu vi foi o Tony que lançou. Então, pô, para mim é um Beijo cara. para você, Tony. E que pessoa, né, Ricardo? Não, o Tony Ministro é um cara generoso, tá? Um cara muito generoso, é um cara que assim, o Tony era para ser rico, mas eu sempre falo isso, ele não ficou rico, mas eu acho que ele é rico de saúde, né? Claro, e de paz interior. Mas eu estou falando, mano, de grana. O Tony poderia ser rico, que eu sei o quanto ele ganhou dinheiro, porque eu era um dos caras que pegava disco ele para vender. Então, semanalmente, às vezes eu levava tipo $500 pro Tony, era eu e mais 10, falando por semana. Tá? Tá? E aí fui com o Tony Ministra, primeira vez, se eu não me engano, fui duas vezes com o Tony, mas fui muito honesto desde o início. Falei, Tony, olha só, eu quero aprender e depois eu vou sozinho. Tudo bem para você? Não, para mim tudo bem, não tem problema e tal. Fizemos lá o acordo, que eu também nunca gostei de nada de graça, né? E aí ele foi comigo, aprendi o caminho das pedras e depois comecei a ir para a Inglaterra direto, Londres, Londres, Londres. Fui numa época áurea, anos 90. Fernandinho e Corello já tinham ido muito para Londres, né? E aí eu descobri muito a música, por isso que eu te falei do R&B, porque aí o Fernandinho parou de viajar e eu continuei. Então tem muita música que eu trouxe primeiro, né? E só depois o Fernandinho, Corello, Orlando, DJ, Lupe, os caras do Charme foram tocar, bem depois, né? Mas eu nunca quis levantar a bandeira, ó, esse é lançamento Only Music, é o que eu te falei no início da live. Eu nunca quis ter esse carinho de nada. Mas a Only Music trouxe muita coisa nos anos 90, principalmente em R&B, que nós fomos os primeiros a trazer. Tipo, coisas de Lighthouse Family, enfim. Não vou falar, prefiro nem citar nomes de artistas aqui. Ô, Né? Ricardo, o Fabrício Teixeira tá mandando Mestre Ricardinho. O Fabrício, para quem não sabe, se você permite eu fazer uma propaganda dele, o Fabrício é um cara que é colecionador de vinil, mas que eu tenho o privilégio dele ser o meu contador pessoal e o contador da Only Music. Então, para você que quer um contador honesto, porque tem algumas profissões que você sabe que você tem que confiar, Thelma. Que você está confiando a sua vida ao cara. Mecânico, advogado, contador, enfim. Esse cara aí, vai nesse cara aí, Fabrício Teixeira, é um cara recém-casado, casou tem menos de duas, acho que tem umas 2 semanas, 3 semanas, deve estar em lua de mel ainda. Fabrício,
Beijo, Beijo meu grande, querido. meu irmão. Obrigado aí pela presença. O Nilson Del Antônio Júnior está deixando também um boa noite. O Sandro Grande Nilson. Santoro, ele também está falando, ô, meu irmão Ricardinho, aqui é o Sandro de Madureira. Opa, isso aí também é irmão, mora ali na Serrinha. A Carla Cristina está nos assistindo. O Luiz Eduardo Carvalho está dando os parabéns aí pela live. Obrigado, viu, meu amado? O Vande Leal também está deixando um beijo enorme aí, cara. O Leandro Freitas, a Mitsuide mora lá no Japão, viu, Ricardo? Só para tu saber, hein? Arigato. Arigato. E o Adilson Montalvani, cara, olha aí, olha quem tá aí. Também é outro garimpador, viu, Ricardo? Ô, Ricardo, eu gostaria que você, mais uma vez, lembrasse aí as pessoas, e vocês aí que estão, a live está salva, tem dois, tem a parte 1 e a parte 2. Tem todos os links lá da Only Music, a página do Instagram do Ricardinho, tem o Facebook do Ricardinho e o site da Only Music. Se você quer ter a oportunidade de comprar bons discos e ter um papo maravilhoso, tanto com o Ricardo quanto com o Gelo, que será o nosso convidado futuramente, porque não tem como falar Only Music, né? Não tem como falar, tem que falar de Gelo e Ricardo. E deixa eu só falar, então, rapidinho. A loja física, ela é atendida por Gelo DJ, Ricardinho, Alexandre DJ e Jonas DJ. Lá só trabalha DJ. Sim. Entendeu? Jonas, Alexandre, Ricardinho e Gelo. Então, e grandes conhecedores, né? O Jonas grandes conhecedores. e o Alexandre. E o Jonas, caras, são parceiros Only Music, duas pessoas que eu sou muito agradecidas, tá? E o site da Only Music, ele é atendido pela Tainá, que está aí ao vivo, e pelo Daniel Dantas, que... Nosso amado. que é nosso companheiro de Outback de Nova York. Esse aí é nosso titio. Ricardo, uma vez aí... expert no assunto de site, né? Eu queria que você deixasse aí, mais uma vez, lembrar aí as pessoas do endereço aí da Only Music e deixar aí o seu boa noite. E, mais uma vez, é incomensurável a sua presença aqui para mim. Eu fico muito feliz de ter você como um irmão. Eu gostaria de aqui agradecer a você por todas as palavras que você sempre direciona para mim e todos os momentos que você causou na minha vida vindo aqui. Muitíssimo obrigado, Ricardo, que nenhum adjetivo que eu procurar vai chegar perto de você. Deixa seu boa noite aí, os seus agradecimentos aí, Ricardo. Bom, primeiramente eu faço das suas palavras as minhas. Toda vez que encontro com você, eu tenho uma cena, se você me permite, Thelma. A gente resolvemos se despedir na Times Square. Uma vez eu, você e o Gelo, acho que estava só eu, você e o Gelo. E a gente se abraçou assim, cara, a gente ficou olhando você descer as escadas do metrô. Cara, eu e o Gelo começamos a chorar, a gente nunca te contou isso. A gente começou a chorar porque, assim, você realmente é um cara que faz diferença na nossa vida. Um carinho que você nos recebe, com companheirismo, com as palavras. A gente realmente virou uma família, tá? E quero te agradecer de sempre estar me recepcionando, a minha família em Nova York. Quero que você saiba que aqui também é a sua casa. Obrigado. E dizer a você que tá ligado aí com a gente, que está nos ouvindo, que a Only Music Física funciona de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 11 às 18 horas, e aos sábados, de 11 às 14 horas. Tá? Nós temos lá todos os ritmos, aceitamos todos os formatos de pagamento, Pix, cartão de crédito, débito e dinheiro, e no site a mesma coisa. Tá? Você sempre é muito bem recebido. Obrigado a você que acompanha não só o Ricardinho Algelo, mas acompanha a Only Music todos esses anos. Esse suporte de vocês é muito importante para nós, tá?
Nós não fazemos, nós temos um tipo de trabalho que nós não fazemos para ficar rico, a gente não tem essa ambição. Se Deus abençoasse que a gente ficasse, parabéns, mas nós fazemos por amor, nós fazemos o que nós gostamos, tá? Então, muito obrigado a você. Tem pessoas aí que vão todo sábado, aí o próprio Neipet, que entrou aí na live, vai todo sábado lá, está sempre com a gente. Então, obrigado a você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Ô, Tá? Carlos, só para lembrar aqui, ó, o Diogo Souza acabou de entrar aí no finalzinho. O Rogério Reis mandou um abraço. A Rosilene Coimbra, o Vinícius Proença de Aguiar, o Barueri Vinil acabou de chegar, o Jean Paul Tavares. Jean Paul, parceiro. Jean Paul é demais. O Mário do Beatback. Jean Paul de Bangu, né? É o Jean Paul Tavares, eu não me lembro. Eu acho que o Jean Paul é o cara que tocou aqui na Hollywood, é um cara maravilhoso, show de bola. Jean, beijo grande, meu irmão. Enfim, de qualquer forma, Ricardo, mais uma vez aí eu agradeço aí as suas histórias. Espero ter em outra oportunidade da gente poder se reencontrar e desfrutar de momentos assim maravilhosos ao teu lado e descobrir e cada vez mais sobre esse conteúdo maravilhoso. Quero deixar aqui meus agradecimentos a cada um de vocês que participou aí desse nosso bate-papo. Pode Falar DJ é o nosso podcast aí, é a nossa conversação. Toda quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, somente pelo Facebook, ok? De qualquer forma, aí, mais uma vez, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Espero estar aqui com paz, alegria, muita alegria, porque o nosso próximo convidado da semana que vem, todo mundo vai amar mais uma vez. Ricardo, mais uma vez, feliz noite, meu amado. Um beijo enorme aí na sua família. Muitíssimo obrigado aí, tá? A história de você e Corelo, bêbados, fazendo bagunça no teu apartamento. Você comprou um vinho pro Corelo, comprou o meu uísque, e você ficou no refrigerante, e você não pode fazer barulho, a gente meia-noite. E eu tenho vídeo disso, viu, Ricardo? Eu tenho vídeo do Corelo tocando aqui. Enfim, o Corelo foi o nosso convidado. O Corelo está passando por um momento da perda da esposa dele. A gente está aqui torcendo para que o Corelo se restabeleça, porque você faz parte do nosso universo, Corelo. Fique sabendo disso. Como eu disse, né, a casa é sua. O convite foi feito a ele, ele não pôde fazer, mas eu acho que em breve ele estará aqui contando várias histórias. Mais uma vez, pessoal, muitíssimo obrigado. Feliz noite para todos. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Obrigado.